Boa noite, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo de 127, verso 1. Mês de maio, mês da família. E esse salmo fala muito sobre família, fala sobre casamento, sobre casa, sobre filhos. E é isso que nós vamos trabalhar essa noite, vamos pensar. Família, projeto de Deus. Deus criou logo seu início ali, toda a criação. Ele criou a família como base para a sociedade. E hoje há grandes desafios para a família. E vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina esta noite. Salmo 127, verso 1. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai santo, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na sua casa, Pai. Fala conosco através da sua palavra, Pai. Nos ensina, Pai, a depender totalmente do Senhor, Pai. Para que a gente conheça, Pai, a perfeita e a boa, aquilo que vem do Senhor para nós, Pai. Não aquilo que nós queremos, mas que venha do Senhor, Pai. Que seja a sua vontade em nossas vidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Salmo 127 é um salmo de romagem, também conhecido como Cântico de Subidas ou Cânticos dos Peregrinos. É atribuído a Salomão, rei de Israel, autor desse salmo. Os salmos de 120 a 134 eram cantados pelos peregrinos durante sua jornada às festas em Jerusalém. Romagem ou subidas quer dizer o quê? Durante o ano tinha 3 festas principais que os judeus que estavam fora de Jerusalém, eles iam até Jerusalém a adorar a Deus. Então eles iam na sua jornada, demorava dias às vezes, e eles cantavam esse salmo. Esse salmo é um salmo muito importante para os judeus. Um salmo muito conhecido. O Salmo 127 também destaca a dependência total no Senhor. Para o sucesso de qualquer empreendimento, seja família, seja casa, seja proteção, tudo depende de Deus. Tudo vem dele, tudo depende dele. E é isso que o autor nos ensina nesse salmo. Vivemos em um tempo que nós buscamos autossuficiência. Buscamos gerar, buscamos criar, buscamos através de conhecimento, através de habilidade, de forças, enfim, buscamos nós e achamos autossuficiente que podemos, mas não é isso que o Salmo nos ensina. Esse versículo nos ensina que devemos depender totalmente do Senhor. Esse versículo nos ensina, nos convida a pensar em 3 áreas que devemos depender totalmente do Senhor. Para começar, vamos ver o primeiro ponto. Primeiro ponto, a edificação da casa depende do Senhor. A edificação da casa depende do Senhor. Salmo 127, 1, parte A do verso. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A casa, vamos representar hoje, nessa noite, como família. Família, mês da família, mês de maio. Projetos da família, lar físico,
lar espiritual. O trabalho humano é necessário, sabemos disso. Porém, toda bênção vem de Deus. O trabalho humano, precisamos se dedicar, trabalhar. Porém, a bênção vem do Senhor. A verdadeira estrutura da casa, da família, vem de Deus. E é isso que precisamos entender. Não adianta, por exemplo, muitas famílias conquistam grandes coisas. A conquista maior que o ser humano, os olhos humanos pensam é patrimônio, bens materiais, casa, carro. Porém, se o fundamento dessa família, a base dela, não estiver em Deus, ela pode conquistar grandes coisas, mas vão viver em ruínas, sem paz, verdadeira paz, amor, verdadeira felicidade. Porque muitas vezes buscamos a felicidade, o amor, a paz em coisas, em bens. Mas isso não é verdade. A verdadeira felicidade vem de Deus. A verdadeira bênção para a sua casa vem de Deus. Por quê? Deus é o verdadeiro fundamento, a base da família. É isso que esse salmo nos ensina. O salmo 127 é um salmo de Salomão, como eu falei, um rei conhecido por sua sabedoria, por suas grandes construções. Por exemplo, o templo de Salomão, o templo do Senhor que ele construiu, sua casa, grande casa, patrimônios que ele construiu, fortaleceu a cidade, Jerusalém. Ele sabia muito bem disso. Porém, Salomão sabia que sem Deus nada poderia fazer. Sem Deus tudo era em vão. Tudo era inútil. Esse versículo nos ensina que devemos sair de casa todos os dias, antes de sair de casa, orar, entregar o dia nas mãos de Deus e pedir ao Senhor: Deus, abençoe meu dia. Isso quer dizer o quê? Você vai se consagrar aquele dia a Deus. Você vai dizer e vai pensar: tudo que vir nesse dia vem do Senhor para mim. E a fonte, a sua fonte, vai estar nele. Não por causa do seu trabalho, do seu conhecimento, do que você vai fazer, mas sim que Deus vai abençoar o seu dia. E ele, que a fonte vai estar nele. Esse versículo nos ensina que o sucesso de qualquer empreendimento, o sucesso da família, seja profissional, espiritual, depende totalmente de Deus, da intervenção divina. Os esforços humanos, embora necessário, mas não garante resultados duradouros. São passageiros. Às vezes nós confiamos muitas vezes, em nossa força, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu consigo fazer, que eu estou vendo. Porém, é inútil, em vão. Jesus diz isso em Mateus 7, falando sobre a casa, onde ele fala: quem edificar a casa na rocha, que quer dizer na palavra, quem edificar a sua casa com base na palavra dele, com base na vontade dele, com base no fundamento dele, essa casa pode passar por tempestade, as tempestades vão passar, uma, duas, mas ela não vai ser atingida, ela não vai cair. Agora, quando o meu fundamento não está em Deus, logo minha casa se destrói.
logo a ruínas. E a gente se perde. E a gente vê isso acontecendo. Famílias se destruindo, casas, né, em cima da família se destruindo, porque não tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a força da casa. É a base da casa. Muitas vezes nós erramos com o marido, as mulheres erram. Se a gente for para o nosso conhecimento, há uma briga, há separação, não tem ninguém que segure. Agora, quando você erra, e Deus fala assim para você, você errou, toca no seu coração, você vai lá, pede desculpa à sua esposa, ou toca na esposa, pede desculpa ao marido, porque a família está baseada na palavra. O Espírito Santo vai lá, toca, incomoda. Quando erramos como família, porque temos a palavra. Agora, quem não tem, por que vai pedir desculpa? Por que vai pedir perdão? E o orgulho entra, a vaidade, e a família se destrói. Por isso que nós temos que ter a palavra de Deus como base da nossa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Passando para o ponto 2, parte B do verso. Agora vamos falar sobre segurança. A segurança da cidade depende do Senhor. Parte B do verso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela aqui é um símbolo de vigilância, preparo. Mas em o maior sistema que você possa imaginar de segurança que existe, você pode pensar aí, qual sistema maior que tem de segurança? O que eu posso fazer para ter minha segurança? Para guardar minha vida, guardar a vida da minha família. Se não tiver Deus, é em vão. Se Deus não tiver, não adianta guardar. Se você não tiver Deus na sua vida, o Senhor, você vai guardar em vão. Você pode criar uma fortaleza, muro altos, vigias, guardas, armados, mas se Deus não for a base, não for o vigia, ele não dorme, não descansa, é em vão. Muitas vezes nós se garantimos em muitas coisas. Segurança, saúde, garantimos muitas coisas. Mas não se garantimos aquele que pode nos guardar de verdade, verdadeiramente. Quando eu vou sair para trabalhar, Senhor, nos ajuda, me guarda nesse dia, na estrada. Senhor, me leva até ao meu destino. Às vezes nós se garantimos a nossa habilidade no volante. E isso é inútil. Porque se o Senhor não estiver guardando, é inútil. A cidade representa a comunidade, a vida em sociedade, bem coletivo. A sentinela é quem vigia, quem protege, mas ela tem limites. Tem limites. Nenhuma estrutura humana pode garantir qualquer proteção se Deus não estiver com ele ou nele. Quando você vai sair para trabalhar, você sai da sua casa, você tem costume de orar a Deus, pedir para guardar a sua casa, a sua família. Seus filhos estão na escola, estão no transporte, seu marido vai viajar, vai trabalhar, enfim. Tem costume? É bom e se deve, na verdade, né? Pedir a Deus proteção, porque é Ele que pode guardar.
garanta no volante, não se garanta no motorista. Se Deus não guardar, e Ele guarda as coisas que às vezes a gente nem viu. Passamos por... Deus livrou você de um acidente, antes de chegar, Ele atirou. Ele é o verdadeiro guarda do povo dele, Israel, né? Diz assim um texto. O verdadeiro guarda de Israel. Uma história para ilustrar esse ponto. Havia uma cidade antiga, um sentinela, que era muito conhecido, né, ao seu redor, por sua dedicação, seu amor, seu trabalho. Ele se dedicava muito, vigiando a cidade. E ele dizia: enquanto eu estiver vigiando, ninguém passará por aqui. Ninguém entra na cidade. Se eu estiver de vigia, ninguém entra. E ele se batia no peito, se garantindo. Certa noite, veio a escuridão, faltou a iluminação, tudo falhou. Confiando apenas no seu próprio conhecimento, sua visão, enquanto ele achava que estava vigiando, os inimigos invadiram e destruíram a cidade. Alguém dizia: quantas vezes confiamos nos nossos recursos, nos nossos bens, na nossa estratégia, no nosso eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou o cara. E a palavra não nos ensina isso. Nós devemos confiar somente em Deus. Entregue a sua casa, a sua família, nas mãos de quem pode realmente guardar, segurar, proteger. Você tem orado pela sua casa? Tem orado pela sua família? Tem convidado Deus para dentro da sua casa? Tem chamado Ele para perto da sua casa? Ou você tem mantido Ele distante da sua casa? Ele é quem pode te guardar. Ele que pode segurar e proteger. Aonde ninguém pode. E o principal, algo que a gente às vezes nem pensa, a sua alma. Quem está guardando a sua alma? Ele está guardando? Você entregou sua vida a Ele? Sua casa espiritual? Sua alma? Sua vida? Ou você tem entregue a qualquer outros meios de segurança, outras pessoas? Não tem entregue a Ele a tua vida, a tua casa, a tua alma. Como que diz o texto: o que adianta eu ganhar o mundo todo, ganhar tudo, fazer tudo, construir tudo, mas perder minha alma, perder minha vida? Depois desse lugar, isso é passageiro. Passou, e agora? Quem eu estava confiando? Quem eu confiei para guardar minha vida, minha alma? Só Deus pode segurar. Como o pastor fala, né, pastor? A seguradora, né? Qual é a seguradora que você tem usado? É confiável? Só Deus pode garantir a sua vida e vida eterna. E com Ele, só Ele tem esse poder, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora o salmista vai além da construção, da segurança. Ele toca nossos esforços diários, nosso trabalho naquilo que ocupa nossa mente, nosso tempo. Ponto 3. O esforço humano sem Deus é inútil. Nesse verso, apenas um verso que nós lemos, o autor, ele repete 2 vezes, em vão, enfatizando que é inútil nossa vida sem Deus. Esse salmo, decorrido do verso 1, ele vai falar sobre trabalho, vai falar sobre filhos. Ele
ele fala no verso 2. O que adianta você acordar cedo, dormir tarde? É inútil. Inútil fazer tudo isso. Salomão, o homem mais rico que teve, recebeu uma herança do pai Davi, rei Davi, deixou um patrimônio gigante para ele conduzir a construção do templo, para ele conduzir o povo de Israel. Deus fez uma promessa a Davi que Salomão não ia ter guerra com ele, era um momento de paz, governo de paz. Davi, ao contrário de Davi, que lutou muito, conquistou todos ao seu redor. Cresceu o reino, dominou, né, os reinos vizinhos, através de guerra. Israel, naquele momento de Davi, estava forte. E Deus entregou a Salomão, depois de Davi, um reino de paz, prosperidade, de riqueza. O povo ficou bem. Porque uma pessoa confiou ou confiava em Deus. Davi, todas as suas guerras, tudo que ele fazia, ele colocava Deus no foco. As pessoas falavam: Davi, você lutou muito bem, você ganhou essa guerra. Ele falava: não fui eu, foi Deus. Davi entendia muito bem essa questão. Tudo vinha de Deus. Salomão entrou, assumiu bem a herança do pai. O reino estava bem. E ele escreve esse salmo, sabendo que tudo vinha de Deus. Mais à frente, ao longo da história, a gente vai vendo, Salomão erra, se afasta. Deus prometeu que não ia ter guerra no tempo dele. Realmente não tem. Pela promessa de Deus, Deus não volta atrás na sua palavra. E quando chega o seu filho, Roboão, o que acontece? A divisão do reino. Roboão assume, divide o reino do sul, reino do norte, e agora o reino está dividido. Tudo que Davi conquistou, tudo que Salomão juntou, o reino se dividiu. Por quê? Porque não confiou em Deus. Não dependeu de Deus totalmente. Deus não quer que nós dependemos dele um pouquinho. Ele quer entrega total. Isso, dependência, significa confiança. Confiança, não tem como você confiar um pouquinho. Ou você confia ou não confia. E daí vai, Roboão assume, reino dividido, fica com duas tribos, Judá e Benjamim. O que acontece? É invadido. Egito invade o reino de Judá, Jerusalém, e leva tudo aquilo que Davi conquistou, que passou na mão de Salomão, tudo vai embora. As riquezas que aconteceu foram embora. Passou a riqueza. Por um erro somente. Qual erro? Por não depender de Deus. Não esperar em Deus. Não guardar em Deus. Às vezes nós passamos por lutas, dificuldades no meio da família. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua luta. Pode ser saúde, pode ser financeira, pode ser falta de trabalho. Não sei. Mas espere em Deus. Dependa de Deus. Acalme o seu coração. Busque paz. Falta de paz, ansiedade, isso é falta de confiança. Esperar, ansiedade que eu falo, não querer fazer com as suas
mãos, querer resolver, ao invés de querer esperar. Esse tipo de ansiedade que eu estou falando. De querer esperar, ficar calmo, relaxar. Não querer fazer, querer resolver com as suas mãos. Não, mas em esperar. Espera em Deus, confia nele. Ora, fala com ele. Entrega tudo nas mãos dele. E dependa dele. E a gente vai ver grandes coisas Deus fazendo na nossa vida. Quando nós confiamos em Deus, esperamos nele, somente nele, nós vemos grandes coisas Deus fazendo. Ele continua fazendo grandes coisas. Às vezes porque nós não esperamos nele. Nem convidamos ele para estar na nossa casa. Nessa noite, concluindo, sua casa, sua família, entrega nas mãos de Deus. Dependa dele para o sucesso da sua casa, da sua família, sucesso do seu trabalho, da sua escola, sucesso dos seus filhos. Porque se for esperado o homem, é em vão. Se for esperado o ser humano, é em vão. Estou esperando o meu trabalho, em vão. Estou esperando o meu chefe, em vão. Estou esperando o médico, em vão. Isso é em vão. Eu estou dizendo que você tem que ficar em casa dormindo de pé, né, para cima. Não estou falando isso. Estou falando para você entregar nas mãos de Deus e aguardar em Deus. Fazer a sua parte. Em Eclesiastes 2, 21 vai falar: que adianta a gente conquistar grandes coisas e perder o que é mais importante? A gente passou daqui, tudo aquilo que você se dedicou para juntar aqui nessa terra, você passou, ficou para outra pessoa. Valeu. E, como a história de Salomão e Roboão, tudo se perdeu. Isso para a pessoa que não espera em Deus. Mas aqueles que confiam em Deus, os Deus abençoa. Esses Deus guarda e Deus protege. No meio do caos, Deus sempre protegeu os seus. No meio de guerras, de lutas, cidades destruídas, Deus ali tinha os seus e confiava nele e esperava nele. Minha oração essa noite que cada um de nós possamos sair daqui dependendo somente de Deus. Esqueça o homem, esqueça o sistema, esqueça tudo. Entregue sua vida nas mãos de Deus, dependa dele, somente dele, e o mais ele fará. Que Deus abençoe a todos essa noite e faça para o pastor. Amém? Meus irmãos, estamos caminhando aí para o final do nosso culto, agradecendo a Deus pela palavra,